apresentar os dados do exercício de 2024. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Inclusive, tem a lista de presença lá na minha mesa, se você puder trazer, para a gente registrar as assinaturas. E agradecer também ao Walter, que está aqui acompanhando a gente, nosso já futuro conselheiro, né, eleito aí, certo? E, infelizmente, hoje o nosso diretor superintendente, Cetinho, não pôde participar, mas eu vou dar a abertura aqui, ok? A audiência pública, ela tem o principal objetivo é fazer essa prestação de contas, né, anual a todos os segurados e à sociedade. Essa apresentação vai estar disponível no site do IPMC, como vídeo e também no Instagram do IPMC. Né? E a ideia é apresentar essa consolidação dos dados de 2024 para prestar conta ao servidor, né, para a gente alcançar uma melhor gestão, uma melhor tomada de decisão e também como um item obrigatório da manutenção do progestão. Um pouquinho do IPMC, então o Instituto, né, ele foi criado lá em 1966, né, como autarquia, e depois ela se tornou um regime próprio de previdência a partir da Lei 127 de 99. A nossa missão é alcançar o equilíbrio financeiro e atuarial para garantir a segurança e estabilidade aos segurados e seus dependentes legais quanto aos benefícios previdenciários. Né? Nossa visão é ser referência como RPPS no Estado, e a gente tem alcançado isso, sendo referência já regional. Né? E os valores que nos norteiam é a eficiência, a ética, a igualdade, o profissionalismo, a responsabilidade e a transparência. Aí agora um pouquinho da estrutura do IPMC, né? Então a gente tem a superintendência, tem os órgãos que acompanham, então o Conselho Deliberativo, que é o CONPREV, o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos, né? E depois os departamentos e as divisões administrativas. Aí um pouquinho do canal de atendimento, então a gente tem o site pmc.com.br, lá toda a população pode acessar as informações, a gente tenta manter o mais atualizado possível todas as informações e deixar mais transparente possível, né, a nossa gestão. E além dos canais de atendimento, de e-mail, atendimento@ipmc.com.br, WhatsApp 996521152, os telefones fixos aí que estão sendo menos usuais agora, né? Também a gente tem que registrar, a gente está disponível no site do IPMC o Código de Ética e Conduta, né? E o principal objetivo dele é orientar as atitudes esperadas no ambiente institucional e promover a integridade, a transparência e o respeito com as relações profissionais. E também, agora, nesse mundo digital, a gente preza pela segurança dos dados. Também tem no site do IPMC disponível a política de segurança de informação, que tem o objetivo para a proteção dos dados e a prevenção e responsabilidades legais. Agora um pouquinho dos conselhos, né? Esse é o conselho, a composição dos conselhos do ano de 2024 e de 2025, né? A gente tem a alegria, né, de ter todos os conselheiros certificados com a certificação profissional exigida pelo Ministério da Previdência, né? E as atribuições estão em aprovar os orçamentos, contratações e consultorias, aconselhar o diretor superintendente na tomada de decisão, aprovar contratos e convênios, analisar contas e fiscalizar os atos administrativos do Instituto e indicar, exonerar e declarar a vacância do cargo de diretor superintendente. Aí aqui a composição do Conselho Fiscal, também todos certificados, e as principais funções é a verificação das receitas e despesas, o acompanhamento orçamentário,
prestação e tomada de contas, a proposições de ações para regularização, parecer sobre os contratos e alienação de bens e o monitoramento das reservas e do fundo. E também a composição do Comitê de Investimentos, né, de que as principais atribuições é submeter anualmente para aprovação dos investimentos, né, da política de investimentos, monitorar e desempenhar, conforme a política, os limites estabelecidos, né, alocar os investimentos com base no cenário econômico, escolher as opções de investimentos e analisar as oportunidades do mercado e garantir a conformidade legal e selecionar os gestores. Agora um pouquinho mais da parte atuarial do Instituto. Então, a nossa base, né, de servidores ativos, ela vem diminuindo. Então, esse quadro apresenta o quantitativo de servidores ativos dos últimos 3 anos. Em 2022, 2.261. Em 2023, 2.161. E em 2024, 2.117. Isso é esperado, né? Porque os servidores vão aposentando e não vai acontecendo a recomposição, novos concursos, novas admissões, na mesma medida que acontecem as aposentadorias. Em relação aos ativos, é crescente, né? Então, em 2022, a gente tinha 940, em relação às aposentadas, né? Desculpa. Em 2022, a gente tinha 940 aposentados, em 2023, 1.014 aposentados, e em 2024, 1.077 aposentados. E dos pensionistas também crescente. Em 2022, 189, em 2023, 195, e em 2024, 206 pensionistas. Então, a tendência é sempre os ativos diminuírem e os aposentados aumentar. Aí, nesse quadro, mostra o total anual da folha de pagamentos, né? Que como crescem as pessoas e também crescem a remuneração das pessoas que estão nesse grupo, os valores também aumentam. Então, em 2022, a folha anual foi 56 milhões, em 2023, 79 milhões, e em 2024, 95 milhões. E isto impacta diretamente na avaliação atuarial e no déficit atuarial, que a gente vai ver na próxima tela. Né? Então, em 2022, a gente ainda não tinha a segregação de massa, então apresentou um déficit de 599 milhões. Em 2023, a gente teve a segregação de massa e, sim, a separação entre plano previdenciário e plano financeiro. Então, um grupo de servidores mais recentes, que foram admitidos ou aposentados, ou a pensão foi concedida a partir de 2018, esse grupo mantém no plano previdenciário, né? E a gente controla as contribuições separadamente dos demais. E do plano financeiro, a massa mais antiga, então de 2017 para trás, ficou no plano financeiro e a gente controla as contribuições e a folha de benefícios desse grupo separadamente. E aí, em 2023, no plano previdenciário, a gente conseguiu um superávit de 20 milhões, mas no plano financeiro, o déficit foi para 1 bilhão e 92 milhões. E em 2024, o nosso superávit cresceu, então ele sai de 20, o superávit do plano previdenciário, né? Ele sai de 20 milhões para 147 milhões, né? Mas também o déficit do plano financeiro também cresceu, de 1 bilhão e 92 milhões para 1 bilhão e 227 milhões, certo? A justificativa disto, né, foi apresentada pelo atuário, né, da empresa, da Magma Assessoria, que faz toda essa assessoria atuarial para a gente, né? Então, tem um crescimento vegetativo esperado, natural, dessa massa, da evolução dessa dívida,
certo? Devido à taxa de juros da avaliação atuarial e também um crescimento expressivo na folha, né? Como a gente viu no valor das folhas anuais. Aquele aumento, né, o aumento que se dá, certo, do dissídio, ele impacta diretamente na folha também. E em 2023 a gente usou uma outra tábua. Com a atualização dos dados do IBGE, em 2023 foi utilizada outra tábua de mortalidade. E aí a expectativa de vida aumentou, então a dívida para se pagar também aumenta, certo? Então essas são algumas das justificativas. Também a parte de treinamento e capacitações do ano de 2024, o Instituto preza, né, por manter toda a equipe, todos a equipe de conselheiros, a diretoria sempre capacitada, sempre atualizada para lidar com as situações da Previdência, com as novidades, com a área de investimentos, né? E aí a gente trouxe aqui os 4 principais eventos que a gente participou, que é o evento estadual de Previdência, promovido pela PREPREM no mês de abril em Rio Preto, o encontro jurídico e financeiro da PREPREM em agosto, em Águas de Lindóia, o evento de investimentos da XP em agosto, lá em São Paulo, e o Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, promovido pela ABPEM, em Aracaju, Sergipe. Relacionado ao Tribunal de Contas, né, em 2024, teve a aprovação de contas do exercício de 2022. Né, e aí tem um registro da seguinte recomendação, feito pelo conselheiro. Né? Então, cabe a recomendação aos gestores para que observem com rigor os achados da fiscalização, de modo a torná-los por norte como forma e aprimoramento da gestão. E a gente tem usado isso como baliza para as nossas decisões, então a gente volta lá nos apontamentos e olha o que foi apontado, o que merece ser corrigido. A diretoria executiva tem acompanhado isso de perto, também nos conselhos. Agora eu gostaria de chamar o Tiago, que vai falar um pouquinho da parte de investimentos para a gente. O Tiago é o nosso responsável técnico. Bom, pessoal, vou falar um pouco sobre os investimentos do exercício de 2024, todo mundo me ouve bem. As informações elas estão presentes de forma transparente no site do PMC. Lá na aba Investimentos, todo mundo que tiver interesse pode pesquisar sobre a política de investimentos, o estudo ALM, a parte de credenciamento, os relatórios anuais que a gente faz as postagens, relatório de diligência, o parecer de investimentos, o relatório sintético de investimentos, as APRs, que são as autorizações de aplicação e resgate, a carteira de investimentos, o plano de ação e as normas de aquisição direta de ativos financeiros. Bom, o site está bem estruturado para que a gente consiga dar a transparência obrigatória que a legislação permite, e tudo isso é formalizado pela gestão de recursos do IPMC, né, que no caso sou eu, e também com a ajuda e auxílio do Comitê de Investimentos. Tá? Então essa parte de transparência é uma parte que a gente preza bastante. A própria regulação aí da área de investimentos fala que a gente tem que fazer essas publicações e tem os prazos para a PR, para os relatórios e para os pareceres serem postados e dar transparência para que o segmento inteiro seja, que a gente consiga fazer as pesquisas necessárias de todos os RPPS, que tudo seja bem transparente, tá? Bom, entrando aqui na parte dos resultados, o ano de 2024 foi um ano positivo, o 2023 foi uma retomada significativa depois da época da pandemia ali, que nós passamos, que o mundo passou ali em 20, 21, 22, 23 foi um ano de retomada e 24 foi positivo também. A gente abriu a carteira com 455 milhões em janeiro de 24 e finalizamos o ano com 481 milhões, tá?
houve um retorno acumulado dos investimentos de 45 milhões, mas a evolução do patrimônio não seguiu esse retorno por conta da descapitalização, da segregação de massa, né? O plano previdenciário descapitaliza uma parte, uma fatia da carteira mensalmente. Isso, exatamente aqui, tem que fazer a conta, mas exatamente foi próximo a 20 milhões, talvez um pouco mais de 20 milhões em 24, e esse número também está acontecendo agora no ano de 2025. Tá? O retorno, então, foi de, acho que vai estar no outro slide, mas foi um pouco acima de 10%, que significou esses 45 milhões 422.113 reais e 13 centavos. Tá? O próximo slide traz essa evolução do patrimônio, desde ali de 2013, ali, talvez um pouco antes ali de 2013, que o IPMC tinha 100 milhões e chegou-se a 2024, praticamente 11 anos depois, aí, com essa evolução muito alta. É perceptível ali no ano de 2020, que foi o ano da pandemia, uma queda, tá? Mas foi em todos os RPPS. Tá? Então, essa foto aí mostra claramente ali como que foi ali o impacto da pandemia na carteira de todos os RPPS. Tá? Aqui o próximo slide traz, de fato, o retorno da carteira, que foi na base de 10,10% contra uma meta de 10,3%. Tá? A meta está lastreada aí a inflação, né? Então o resultado, né, da meta para 2024 foi IPCA mais 4,94, que chegou-se a esse resultado de 10,3%. Então os investimentos de 2024 superaram a meta, e isso é um ponto positivo para a gente. Bom, acho que os investimentos é isso. Passo para o Renato agora, doutor interno. Foi esse que você passou para mim? Você desligou? Não. Só na hora da gravação. Bom, boa tarde a todos. Falar um pouco aqui do controle interno, a atuação, as áreas de atuação, quanto ao progestão. Tá? O controle interno, todo o relatório está disponível lá no site do PMC, pmc.com.br, para transparência. Todas as informações do controle interno estão lá. Tá? No âmbito do progestão nível 2, controle interno, ele acompanha os benefícios, gestão de folha, os investimentos e a segurança da informação. Tá? Os benefícios, a área de concessão dos benefícios, a gente acompanha, faz análise dos processos de aposentadoria e pensão, tá? Com a finalização, né? O controle interno emite o parecer final, e depois encaminha, no começo do ano, encaminha para o Tribunal de Contas. Em 2024 foram concedidas 78 aposentadorias e 16 pensões. A gestão de folha de pagamento, a gente acompanha, junto com a divisão da folha de pagamento, a análise virtual, registro dos valores da folha, né? E depois a implementação, análise também do orelite, né? Até o efetivo pagamento do benefício ao segurado. Na área de investimentos, a gente acompanha todos os processos de investimento, a análise documental e aprovação da política de investimentos, que a gente acompanha agora de perto, credenciamento das instituições financeiras por parte do comitê e autorização de aplicação e resgate, que são os APRs. Tá? Em 2024, foram realizados 38 credenciamentos de instituições, algumas novas, outras renovação, e 757 APRs, que é autorização de aplicação e resgate. Toda essa documentação também está disponível no site para quem quiser consultar. A segurança da informação,
trata de um procedimento de verificação do compromisso do PMC com a LGPD e a gestão da segurança da informação. Tá? A gente faz a verificação dos procedimentos de contingência de backup de informações e a verificação e acesso às estações, sites e programas utilizados, junto com o João Paulo, que é o nosso diretor, que faz esse acompanhamento em conjunto. Tá? A gente também acompanha a arrecadação, as cobranças dos débitos, através da tesouraria, acompanha todo o repasse dos entes, né? Também acompanha aqueles entes que estão em atraso. Em 2024, como no ano anterior, a gente vem acompanhando aí os débitos em atraso do INSS, né, que já estão agilizados. Tá? E, além disso, o diretor superintendente ele elabora uma certidão dos repasses, também é de conhecimento do controle interno, e é de conhecimento e dos conselhos, né? O Conselho de Previdência e o Conselho Fiscal. Tá? Essa certidão também fica disponível no site, para quem quiser interesse em acompanhar. Certo? Então, o controle interno é isso. Só para finalizar, todo o relatório ele é auditado pela auditora de controle interno da Prefeitura de Cantaruva. Certo? João, sabe? Então, vou deixar novamente os canais de atendimento, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, né? A gente está à disposição para esclarecer todas as dúvidas que querem surgir, certo? Complemento de informação, o PMC está sempre à disposição de todos. E, já finalizando, gostaria de agradecer a presença de todo mundo, certo? A equipe, e agradecer em especial quem apresentou aqui, o Thiago, nosso tesoureiro e responsável técnico pela gestão de investimentos, e o Renato, nosso controle interno. Mas, além de nós três, tem toda uma equipe que trabalha aqui e também transmitir os agradecimentos por toda a equipe que trabalhou com a gente e desempenhou esse papel maravilhosamente no ano de 2024 e no ano de 2025 até aqui. Certo? Muito obrigado pela presença de vocês. Uma boa tarde.